Olá, nesse vídeo eu vou apresentar um pouco a proposta do projeto de trabalho final para a disciplina de MO 824, que é tópicos em otimização combinatória com foco em pesquisa operacional. E o trabalho tem sido desenvolvido por mim, Pedro Henrique, e pela colega Emily de Oliveira. E o título do nosso trabalho, né, a proposta, a ideia, é o algoritmo memético para o problema de planejamento de manutenções em redes de transmissão de energia elétrica. Então, eu vou contextualizar, explicar um pouco sobre o que é este trabalho e como que a gente pretende utilizar o algoritmo memético para resolver este problema, né? Então, uma breve introdução. Qual que é o contexto deste trabalho? É que quando nos foi proposto, né, que durante a disciplina a gente teria que desenvolver um trabalho final, eu pensei junto com a Emily, né, em um problema que eu já trabalhei durante a graduação, que é o problema que são os desafios da RODEF, né? Em específico o desafio do ano de 2020. A RODEF é um centro de pesquisa operacional europeu e a cada 2 anos eles organizam um desafio em conjunto com diversas empresas multinacionais para resolver problemas de otimização. E aí essas empresas elas levam até a RODEF seus problemas, seus desafios que elas lidam no dia a dia, e aí eles lançam esses desafios para a comunidade de PO do mundo todo poder participar, né? E o foco deste trabalho é no desafio de 2020, que é o Maintenance Planning Problem, que foi feito em conjunto com a RTE, que é a empresa responsável pelo sistema de transmissão de energia elétrica da França, que possui a maior malha de transmissão de energia elétrica da Europa, né? Então, quando a RTE levou esse problema até a RUDEF, né, e eles propuseram esse desafio para a comunidade no ano de 2020, ela tinha alguns motivos e razões para fazer isso. Porque, por ser uma empresa que é responsável pela parte de transmissão de energia elétrica, ela possui responsabilidades e manter a rede operando corretamente é única e exclusivamente responsabilidade da empresa. Então ela precisa fazer manutenções preventivas, precisa fazer desligamento da rede em alguns momentos, né? Então a rede, existem intervenções que são feitas em que eles chamam de rede viva, em que o operário não necessariamente precisa, para fazer a manutenção ele precisa que a rede esteja desligada, mas em alguns casos é preciso que se desligue a rede. E esses desligamentos, embora planejados, eles podem sobrecarregar outras partes da rede. Porque, veja bem, se eu desligo uma região para fazer uma manutenção, eu posso sobrecarregar um outro ponto, que faz sentido, né? Porque aquela região ali está desligada, então vou precisar usar outros pontos da rede com mais intensidade. E aí isso tem um risco para a empresa. Fora questões de... Você tem regiões, sei lá, hospitais que não podem ter uma falta de energia elétrica por muito tempo e tal, então também tem todos esses riscos, né? E esses riscos, esses impactos dessas interrupções, elas afetam a confiabilidade do sistema e esse impacto ele pode ser medido em valores de risco, né, em valores monetários mesmo. Então, uma breve imagem exemplificando aí os operários numa torre de transmissão, fazer manutenção na linha. E então, o que é a ideia? Então a ideia é, dado este contexto, a gente utilizar uma abordagem com algoritmo memético e encontrar um planejamento que minimize os riscos para a empresa. Então a gente tem um conjunto de intervenções que a gente precisa alocar em um horizonte de tempo e a gente quer que essas intervenções elas ocorram de maneira em que o meu risco em termos financeiros seja minimizado. E devido à natureza combinatória do problema, com problema de scheduling, problema de
agendamento de início de intervenções, esse problema é bem complexo e bem difícil de se encontrar o valor ótimo, né? O planejamento ótimo, ainda mais para cenários que são muito restritivos, são muito grandes e complexos. Então a ideia de utilizar o algoritmo memético é justamente para tentar melhorar essas soluções, dada a complexidade do problema. E o algoritmo memético ele constitui-se de uma classe de meta-heurística baseada em população, que é bem comum na literatura, né? E ele combina os princípios da evolução biológica com o processo de aprendizado individual. Então a gente tem o algoritmo genético, que é bastante conhecido, onde a gente tem uma população, né, com indivíduos. Esses indivíduos eles vão cruzando entre si, sofrendo mutações e gerando descendentes, esses descendentes sofrem mutações, e a população ela tende a ir se modificando, se moldando em busca de um indivíduo que convirja para o valor ótimo, né? A gente explora todas essas diversidades desses indivíduos e tenta caminhar essa população, né, esses indivíduos, para um ótimo. Só que isso tem problemas, obviamente. E aí o memético ele vem com a ideia de incorporar o conhecimento específico do problema para guiar e refinar a evolução dos indivíduos da população. E aí geralmente o pessoal utiliza a busca local. Porque eu tenho uma população, eu vou explorar ali o meu espaço de soluções, meu espaço de busca, e às vezes eu tenho dificuldade de encontrar um indivíduo bom, assim, né? Às vezes é muito difícil. Só que quando eu encontro, às vezes vai ser interessante que eu explore mais a região próxima desse indivíduo que eu encontrei. Então, é uma estratégia interessante, né? A gente juntar essas duas ideias de o conceito do populacional, do genético, com a busca local. A gente tem um pseudocódigo resumido do algoritmo memético e basicamente a gente vai ter uma população inicial. Então, enquanto o critério de parada ele não for satisfeito, a gente vai ficar executando esse loop interno, a gente vai criar uma nova população, a gente atualiza essa população de acordo com os critérios específicos, né, de atualizar a população. No caso, a gente seleciona os melhores indivíduos de ambas as populações, ou seleciona os melhores indivíduos apenas da população nova. Então, tem essas estratégias, e aí a gente analisa se já teve uma convergência, né? Se o algoritmo ele converge prematuramente, a gente pode usar a estratégia de reinicializar a população, que é uma estratégia que pode ser interessante também. E aí, enquanto não for satisfeito, a gente vai executar essas etapas. A parte importante do memético, na hora de criar a população, é que a gente pode interpretar essa etapa, que é a etapa da linha 4, como se fosse um pipeline em seleção do indivíduo, o cruzamento desses indivíduos selecionados. Esse indivíduo que se gerou do cruzamento, a gente aplica uma busca local nele, aplica uma mutação, até então genético, né, basicamente. E aí a gente faz a busca local novamente. Essa parte de selecionar os indivíduos, cruzar e mutar, me refiro sendo o que a gente já conhece como a parte do algoritmo genético. E aí a gente tem a busca local. Então, gerei um indivíduo filho, eu vou aplicar uma busca local ali, na região desse indivíduo filho, e aí eu muto e aplico a busca local novamente. Enfim, essa é uma ideia, é uma estratégia que a gente pode seguir, né, para resolver um problema utilizando a abordagem memética. Avaliação dos resultados. A gente pretende realizar alguns experimentos. No caso, a gente
Tem alguns parâmetros que são configurados, vamos assim dizer, né? Então a gente pode utilizar o pacote race para poder parametrizar, para poder gerar esses parâmetros adequados, né? Que é o tamanho da população e a taxa de mutação. A gente pretende fazer uma análise de implementações alternativas, então variar a geração da população inicial, método de seleção, tipo de cruzamento, os critérios de formação da nova geração, reinicialização da população. Então, dadas essas variações, a gente pretende fazer uma análise e comparar como o algoritmo se comporta. E também na parte de comparação, de comparar, né, o resultado do memético com o solver exato, que a gente pretende utilizar o Grub, né, para poder rodar as instâncias também, para poder ter um resultado. E pretende também coletar as informações do Vasquez e seus colaboradores ali que ganharam a competição. Então a ideia é que a gente tenha um comparativo, né, da nossa implementação com o exato do Grub e o modelo a solução do Vasquez, perdão. A gente pretende plotar os gráficos time to target para as instâncias mais difíceis. Então a gente tem um conjunto de instâncias maiores. No caso, seria interessante plotar isso porque vai possibilitar a gente comparar de forma visual a estatística e a eficiência temporal da meteorística em comparação com a meteorística utilizada pelo Vasquez, e também o gráfico de performance profile, que ele vai permitir comparar o desempenho relativo das duas heurísticas considerando simultaneamente todas as instâncias do conjunto de teste. Então vai ser interessante, né? A gente ter esses gráficos para comparar a nossa meteorística com a meteorística utilizada pelo Vasquez. Eles foram os pesquisadores que ganharam a competição, né? Que chegaram aos melhores resultados. Bom, essa é alguma das referências que a gente utilizou sobre algoritmos meméticos e sobre o trabalho do Vasquez que eu comentei. E é isso. Obrigado.